mensagem para nós nos dias de hoje. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Motivo de muita alegria estar aqui nesse dia para juntos adorarmos a Deus, bendizer, glorificar esse Deus que é digno de honra, de glória e de poder, amém? Sem perca de tempo, que temos pouco tempo aí, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Os irmãos que nos antecederam aí foram grandemente usados por Deus para nos despertar, nos avivar, nos encorajar, nos instruir e nos exortar. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 18. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como de um bronze polido. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço ou ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora que no princípio da sua fé. No entanto, tenho contra ti o fato de que tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sondo as mentes e os corações. Portanto, retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Tão somente apegai-vos com firmeza o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fosse vaso de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Pode tomar o seu assento no nome de Jesus. Glória a Deus. Agradeço, pastor, por essa oportunidade que nos incumbiu de trazer uma mensagem nesta manhã sobre a igreja de Tiatira. E eu confesso, irmão, que eu relutei bastante comigo. Queria trocar com o pastor Lucas, mas glória a Deus, pois é uma mensagem de exortação, uma mensagem que fala muito à igreja atual que estamos vivendo. A cidade de Tiatira não era uma cidade grande e portuária como Éfeso. A cidade de Tiatira não era uma igreja rica como Esmina. A cidade de Tiatira não era uma cidade poderosa e capital como a de Pérgamo, não. A cidade de Tiatira era uma cidade pequena, uma cidade não de muita importância como as outras igrejas que aqui citamos. Mas a cidade de Tiatira tinha um caminho aonde todos passavam por ela, entre Ásia e Europa e Ásia, para fazer um intercâmbio comercial. A cidade de Tiatira ficava e pertencia à cidade romana, ali na Ásia Menor. A cidade de Tiatira ficava a 30 quilômetros da cidade de Pérgamo, que foi pregado aqui pelo presbítero Abel.
Bem, é nessa cidade que os comerciantes vão estabelecer certos costumes, certas práticas que não agradavam a Deus. Lá eles diz que tinha uma mulher chamada Jezabel, que ela ensinava aos homens a prostituição, a imoralidade sexual. Bem, é nesse contexto que Jesus agora vai se revelar ao apóstolo João e vai dizer para ele escrever uma carta a essa igreja. Ele vai dizer: olha, escreve a carta a Tiatira. E ele começa dizendo assim: a igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus. O apóstolo, ele escreve essas coisas porque lá naquela cidade havia vários outros deuses. Eles adoravam aos outros deuses da imoralidade, da sexualidade. Por isso, Jesus, quando ele se apresenta à igreja de Tiatira, ele tem a necessidade de dizer: eu sou Filho de Deus, eu sou Deus, e não há outro comigo. Existem deuses, mas eu sou o Filho de Deus. Pois aquele povo tinha concepção que Jesus é aquele do Getsemane que agoniava, Jesus é aquele que chorou por Lázaro, Jesus é aquele que dormiu na polpa do barco. Eles viam Jesus como homem, mas Jesus, quando ele se apresenta à igreja, ele se apresenta dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu também sou Deus. A mesma essência que o meu Pai tem, eu tenho. O mesmo poder que o meu Pai tem, eu também tenho. Da mesma forma que o meu Pai é, eu nele sou um também. Bem, Jesus, ele se apresenta dizendo: eu sou Deus, e não há outro como ele. Ele é único, ele é especial. Bem, João, quando ele vai escrever no capítulo 1, ele diz: eu vi aquele que tinha olhos como chamas de fogo, eu vi aquele que tinha no peito um cinto de ouro, os seus pés como um latão reluzente, o seu cabelo como de muita lã, branco como a lã, sua voz como de muitas águas, da sua boca saía uma espada de dor. Esse é o Jesus, o Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o Jesus que está se revelando à sua igreja, dizendo: eu sou Deus. Esses não são Deus, eu sou o único Deus. É por isso que ele começa dizendo a essa igreja: eu sou o Filho de Deus. Por isso nós temos que entender que hoje em dia, como naquele tempo, há outros deuses, há várias seitas, vários costumes, orixás, há várias coisas aí fora que dizem ser deuses. Mas nós, pregadores da verdade, nós que servimos a um Jesus que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, o mesmo Jesus que está andando entre os 7 candeeiros, que são a igreja, é o Jesus que nós servimos. Ele é único, não há outro como ele, não há outro poderoso como ele. Entenda, o nosso Jesus é o Rei dos Reis, o nosso Jesus é o Rei da Glória, o nosso Jesus é o Rei dos Judeus, o nosso Jesus é aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que são 7 pastores, que escreveu 7 cartas às 7 igrejas, que soou 7 trompetas, que vai derramar 7 taças. Esse é o nosso Jesus, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, aquele que é o começo, aquele que está vindo, aquele que veio como homem, mas retornará na glória de seu Pai, aquele que veio como servo, mas virá como leão. É esse Jesus que é Deus, é esse Jesus que a morte não pode parar, Pilatos não pode parar. Meus irmãos, é esse Jesus que está aqui. Os fariseus não puderam com ele, os fariseus não tiveram sabedoria como ele. É esse Jesus que é o nosso Deus, por isso a ele a glória, por isso a ele a honra, por isso a ele louvor, a ele toda a glória. Ele, o Filho de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho Jesus. É Ele, o Emanuel, é Ele profetizado por Isaías, e o seu nome será Emanuel, o Deus conosco.
o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade. O salmista, escrevendo o Salmo 24, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portais eternos, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Oh, é Jesus, o Filho de Deus, Ele é o Rei da Glória. Esse é o nosso Jesus, o que levanta o caído, o que perdoa o pecador, o que renova o cansado. Oh, Ele está aqui nessa manhã dizendo: eu sou convosco. O Filho de Deus. João capítulo 1, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo que se fez, nada se fez sem Ele. Esse é o nosso Jesus. Quando Deus disse: e no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e disse: Deus haja. É Jesus, a palavra, o verbo encarnado. É esse o nosso Jesus. Por isso nós adoramos a Ele, porque Ele levou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Agora está dizendo a essa igreja: eu sou filho de Deus, eu sou Deus, e não há outro comigo. Ele continua dizendo, e essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo. Nesta manhã eu quero pregar 3 pontos a serem destacados na igreja de Tiatira. O primeiro é que Jesus é Deus e que Ele vê e sabe de todas as coisas no meio da igreja. Aqui Jesus está dizendo à igreja de Tiatira: eu sou Deus, eu sou filho de Deus, e eu tenho olhos como chama de fogo. Sabemos que o olho é para olhar, é para enxergar, e o fogo nos traz uma alusão de iluminar aquilo que está escuro. Para quê? Para enxergar aquilo que está oculto. Jesus é aquele que vê o que o pastor não vê. Jesus é aquele que vê o que ninguém vê. Jesus é aquele que vê aquilo que acontece na surdina, aquilo que acontece no oculto. Jesus agora está dizendo à igreja de Tiatira: eu estou vendo, eu tenho olhos como chama de fogo, não há nada oculto a mim, não há nada que passa despercebido a mim. Por isso Deus está dizendo à igreja: ei, não adianta esconder da esposa, não adianta esconder do líder, não adianta esconder do marido, do pastor. Eu tenho olhos como chama de fogo. Eu vejo tudo, eu enxergo. Provérbios 15, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, tanto nos bons quanto nos maus. Deus está a vigiar a tua igreja. Você lembra da passagem aonde os discípulos estão atravessando o mar e a tempestade vem? A Bíblia diz que Jesus estava no monte orando, e ele diz: e vendo os discípulos em dificuldade, Jesus estava numa distância de mais de 5 quilômetros, e mesmo assim Jesus estava com os olhos na onde? Nos discípulos. Isso mostra o poder de Jesus. Isso mostra que Jesus, Ele não tira os olhos da sua igreja. Jesus, Ele não tira os olhos do seu povo.
Ele te vê em dificuldade, Ele te vê na aflição, Ele te vê na luta, mas Ele também te vê pecando, Ele também te vê escondendo, Ele também vê você fazendo aquilo. E Ele está dizendo: eu tenho olhos como chama de fogo. Temos que entender que as cartas, o livro de Apocalipse, como disse o pastor Lucas, ele foi muito cirúrgico, é que nos traz esperança. Esse é a mensagem central do livro de Apocalipse, a esperança para o cristão, que a luta vai passar, a lágrima vai passar, Ele vai enxugar dos nossos olhos, não haverá morte, não haverá choro, nós estaremos na glória com Ele, independente das visões que tem. Essa é a mensagem do Apocalipse. Mas as mensagens das igrejas é uma mensagem de exortação. Nós pegamos apenas as palavras boas, tem boas obras, foste fiel, isso é interessante, enaltece a igreja, as qualidades da igreja, mas nós precisamos trazer as advertências. A Bíblia diz assim, que o inteligente aprende com os seus erros, mas o sábio, ele vê o inteligente errando e não comete. Sabe o que é? Olhar para as 7 igrejas e falar: nossa, Éfeso perdeu um amor, Tiatira estava adorando e indo para a imoralidade sexual, eu vou partir para outro caminho. Isso é o sábio. É por isso que Jesus escreve as cartas às 7 igrejas, para que a igreja atual olhe, seja um modelo daquilo que eles eram de bênção e não cometa os mesmos erros que eles cometeram. É por isso, nessa manhã, nós precisamos nos conscientizar que nós precisamos melhorar como igreja, que nós precisamos seguir um caminho diferente que essas igrejas, porque elas não existem mais, nenhuma delas, todas elas estão em ruínas. Mas nós, se seguirmos um caminho obediente a Cristo, a sua palavra, a sua verdade, nós iremos permanecer até que Ele venha. E se nós deitarmos e fechar os olhos nessa terra, Deus levantará sucessores para continuar. Então por isso Jesus está dizendo: eu tenho olhos como chama de fogo. Olha para você que interessante, em Apocalipse 1:13, Jesus é aquele que está no meio da igreja. Jesus está no meio dos 7 candeeiros. Em Apocalipse capítulo 2, verso 1, Jesus é aquele que anda no meio dos candeeiros. Jesus está no meio, Jesus está no controle, Jesus está no centro. Jesus é a primazia, Jesus é o centro da igreja. Mas Ele também é aquele que anda investigando, observando, olhando, vendo cada obra, cada atitude, cada ação. Jesus está olhando como olhos chama de fogo. O que é que o meu povo está fazendo? O que é que o meu povo está buscando? O que é que o meu povo está adorando? Quem é o Deus deste povo? Jesus está andando, Jesus está observando, Ele está no meio, Ele anda no meio. Em Apocalipse capítulo 2, verso 9, Jesus é aquele que conhece a aflição, como foi pregado aqui pela missionária Elaine. Ele conhece a aflição, Ele conhece a sua tribulação. Em Apocalipse capítulo 2, verso 13, Jesus é aquele que conhece o lugar que você habita. Pregado aqui pelo presbítero Abel, Jesus, Ele sabe o lugar que você está. Agora em Apocalipse capítulo 9, Jesus disse assim: Jesus é aquele que conhece as obras da igreja. Em Apocalipse capítulo 2, verso 23, Ele é aquele que sonda a mente e o coração. O júri de Jesus vai além. Você já teve, alguém já teve a oportunidade de assistir uma audiência? Ali eles perguntam ali em cima de provas que eles conseguiram armazenar. Mas Jesus, Ele vai na mente e no coração. Ele sabe a sua intenção. Você está dando 100 reais aqui, mas Jesus sabe a intenção do seu coração. É de aparecer? É de se vangloriar? Ou é para ajudar a obra missionária? Jesus, o fórum é íntimo, vai além daquilo que os olhos humanos podem ver. Esse é o nosso Jesus, com olhos como chama de fogo. Ele está olhando nessa manhã para nós. Será que há verdadeiros adoradores?
Será que os corações estão ansiosos pela sua presença? Será que o nosso coração está dizendo: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Anaramanchuia bagaia sai. Emanaya chuibina se. Eragai chomagasu. Esse é o nosso Jesus. Não há nada que escape dos seus olhos. Primeira mensagem de Jesus a essa igreja é: eu sou filho de Deus. Eu enxergo tudo, eu vejo tudo, vejo a sua luta, vejo a sua perseverança e também vejo o seu pecado. Segundo ponto é: essa igreja de Tiatira era uma igreja em ascensão, uma igreja que estava crescendo. Vejamos, versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as tuas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Segundo alguns estudiosos, essa igreja tinha cerca de 4 anos. Era uma igreja nova. E Jesus agora está dizendo: olha, vocês fazem mais agora do que no começo. Parece que é algo inverso. O cristão, quando aceita Jesus, está no primeiro amor, ele faz tudo. Tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Por isso que Abacuque, ele diz assim: aviva a tua obra no meio dos anos. Porque é no meio dos anos que vem a fadiga, é no meio dos anos que vem o cansaço, é no meio dos anos que vem o desânimo, é no meio dos anos que ficamos acomodados e estagnados. Mas essa igreja agora está fazendo muito mais que no começo. Essa igreja, olha o que Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Jesus vai listar pelo menos 5 qualidades a essa igreja. Uma igreja que agia, uma igreja que estava em ascensão, uma igreja que estava crescendo, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha fé, uma igreja que amava, uma igreja perseverante. Essa era a igreja de Tiatira. Essa era a igreja a qual Jesus está dizendo: essa igreja está em ascensão, ela está crescendo, porque ela está melhor daquilo que ela estava no início. Ela está progredindo, ela está avançando. A nossa igreja, talvez estamos assim, avançando, progredindo. Talvez hoje trabalhamos mais que antes. Hoje temos várias frentes de trabalho, temos muitas congregações, estamos em ascensão. Antes tinha 70 membros, hoje estamos chegando a 800. Glória a Deus, uma igreja que está em ascensão, uma igreja que está trabalhando, uma igreja que está amando, perseverando. Essa é a igreja de Tiatira, uma igreja em ascensão. Jesus fala: eu conheço as tuas obras. Jesus sabia que não era uma igreja acomodada, era uma igreja que agia. Você se lembra quando Deus cria os céus e a terra? A Bíblia diz que o Espírito pairava. No original é movia-se. A igreja de Cristo anda constantemente em movimento. Pastor Lucas, a gente tem uma ideia quando a Bíblia de Jesus disse assim, que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. A gente tem uma ideia assim, que a igreja está aqui, acuada, e o inferno está vindo, e a igreja só defendendo. Não. Quando Jesus disse a porta do inferno não prevalecerá, é assim, a igreja indo avante e o inferno recuando, a igreja indo adiante, porque a igreja de Cristo é a igreja que movimenta, é uma igreja que age, é uma igreja lá, churibibácia. A porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque a igreja de Cristo está em completo movimento.
Desde Pentecoste, meu irmão, a igreja não parou. O Coliseu não pode parar a igreja. Nero não pode parar a igreja. Muitos homens se levantou. Vamos tacar cera, colocar ele nas estacas, não parou. Vamos decapitar, não parou. Vamos partir ao meio, não parou. Vamos fechar a porta da igreja, não parou. Porque a igreja de Cristo está em movimento. Deus está te dando graça para movimentar-se. Você não vai ficar estagnado. A ordem de Deus para você é: disponha-te, levanta-te, desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Uma igreja em ascensão. Eu já quero partir para o encerramento. Poderia citar vários outros tópicos aqui, mas eu quero ser breve. O terceiro ponto é: como uma igreja em ascensão, uma igreja que está em completo movimento, é uma igreja tolerante ao pecado, uma igreja negligente. O primeiro ponto é que Jesus é Deus, é o Filho de Deus, e que Ele vê tudo e todas as coisas. O segundo ponto é que a igreja de Tiatira é uma igreja que está em movimento, em ascensão, está crescendo. As suas obras são maiores e melhores do que a primeira. E como pode uma igreja assim tolerar o pecado, ser negligente com o pecado e com a falsa profetisa? Aqui fica um alerta para nós pentecostais. Olha o que vai dizer o verso 20: tenho, porém, contra ti que toleraste essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, e que ensina e seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Naquele tempo, naquela cidade, o forte lá era o comércio, a lã, a costura de roupa, bronze, que eles faziam ferramentas, e com isso tinham vários segmentos, vários grupos, e esses grupos, cada um servia a um deus, e tinha um rito. Eles faziam banquetes, comidas, e eles ofereciam a ídolos, e depois desse banquete tinha a prática da imoralidade sexual. Eu, cristão, para mim estar bem financeiramente, para estar no meio do comércio, da sociedade daquela época, eu tinha que participar de um desses grupos. E participando desses grupos, eu tinha que participar dos banquetes oferecidos a ídolos. Pois senão, eu era excluído da sociedade do comércio. E com isso não tinha renda. Isso mostra alguma coisa para você? Jesus agora, ele vai denunciar aquilo que ninguém estava vendo aos olhos, como chama de fogo estava vendo. Você está tolerando essa falsa mulher, falsa profetisa. Nós pentecostais temos que tomar cuidado com isso. Eu entendo porque os tradicionais não investem em ensinar os dons, buscam os dons espirituais. Porque é fácil fazer uma profecia, é fácil falar: assim diz o Senhor, eis que vou curar, vou agir, vou fazer, estou tocando, estou indo. Mas não é o Senhor fazendo, não é o Senhor falando. Falsa profetisa.
não profetiza segundo a vontade de Deus, mas a si mesmo e demônios. Por isso, Jesus está dando um alerta à igreja. Tome cuidado, nós pentecostais. Eu falo de mim mesmo. Deus me usa às vezes na profecia. Eu peço confirmação, Senhor é o Senhor. O pastor Paulo vai piscar 3 vezes só com o olho esquerdo. Confirmação. Busque, pois falar assim, diz o Senhor, é algo sério. E é algo mais sério para quem está ouvindo, talvez está morrendo na fé. Eu falo amanhã vou fazer, chego amanhã não acontece nada. Falsa profetiza do demônio. Jezabel está ensinando falsos ensinos, está iludindo os cristãos. Nessa noite a tua máscara vai cair, porque os olhos de Deus estão sobre a presbiteriana renovada. Oh, aleluia! Você se lembra de Paulo em Macedônia? Tem uma mulher que está dizendo, aí vai o homem de Deus. Ela falou alguma coisa de errado? Não. Aí vai o homem de Deus. De repente Paulo fala, eu te repreendo, é demônio, espírito adivinhador. Deus irá guardar essa igreja de espíritos adivinhadores que não provém dele. Esse púlpito será púlpito de verdade. Homens e mulheres consagrados a Deus, homens e mulheres comprometidos com essa verdade. Não haverá espaço para falso profeta ou falso profetiza. Nesta manhã, Deus está derramando um espírito de excelência, um espírito de verdade. Ele vai andar que a baia passa. Ramai, Ashuiai, Amanai. Falso ensino, falsa profetiza. A igreja deixou isso acontecer por quê? Porque senão não tinha renda, não tinha dinheiro. O dinheiro não compra a verdade, meu irmão. O dinheiro não compra a salvação. O dinheiro não compra lugar do céu, não. Nós passamos do tempo de Lutério, da indulgência, de comprar terreno no céu. Não, não, aqui é pela graça, sois salvos. Isso não é dom de vós, é dom de Deus. Deus está a nos despertar nessa manhã. Que Deus te conserve, pastor Paulo. Que você não seja curvado às pressões e seduções desse sistema. Que essa igreja não seja uma igreja que abre as portas porque o dízimo é alto, porque é empresário, porque é magnata aí fora, não. Não, nós não seremos desses, não. Muitos aí já estão. Eu tive o privilégio de viajar. O Jeremias foi aonde eu fui. Sabe o que acontece? Tem um homem lá que dá o dízimo de 100 mil. O dízimo dele é pai de um amigo meu, 100 mil. Sabe o que ele faz? Ele fica com prostituta. Ele é presbítero. Ele é segundo da obra. Ele faz tudo o que ele quer. Ele compra isso, compra aquilo, porque o dízimo é alto. É isso que estava acontecendo na igreja de Tiatira. Se eu não participar desses banquetes, se eu não tiver nesses grêmios, como eu vou ter dinheiro? Mas a palavra de Deus para você é: eu estou te dando a oportunidade de se arrepender. A oportunidade é hoje. Falta-me tempo para aprofundar nessa mensagem. Imoralidade não é apenas adultério, fornicação, não. É o vídeo pornô, é a masturbação, é o desejo ilícito. Deus vai nos purificar nessa manhã.
O pastor Hernanes Dias Lopes disse que a pornografia no meio dos homens cresceu 60% e no meio das mulheres 70%. Pornografia, masturbação é o índice porque muitos casais não têm mais relação sexual. É o índice porque há muitos divórcios. É uma verdade que a igreja não fala, é uma verdade que a igreja omite, mas nós não somos dessa, nós vamos falar, porque nós vamos prezar pela saúde do casal, a saúde da família, a saúde do homem, do jovem, do adolescente, da criança. Deus está dizendo nesta manhã: arrependa-te, arrependa-te. E eu encerro. Jesus dizendo, a partir do verso 23, melhor dizendo, a partir do verso 24. O louvor já prepare aí. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, os tantos quantos não têm essa doutrina. Sabe o que é? Você se lembra de Jezabel e Acabe? Muitos se corromperam, pararam, mas havia 7.000 que não se corromperam, que não aceitaram seguir os costumes pagãos. É isso que Jesus está falando. Há entre vós alguns poucos, a minoria que não aceitou. Sabe o que vai acontecer com vocês? Conserve o que vocês têm, verso 25, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro a regerá, e reduzirá elas em pedaços como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós poderemos ser uma igreja que reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é aquele que vê tudo. Nós podemos estar fazendo muito mais agora que no início de nossa fé, mas guardemos-nos a nossa mente, os nossos olhos da imoralidade. Guardemos o nosso coração dessa raiz que afeta a adolescência, que é a pornografia, que afeta os obreiros, que afeta homens e mulheres. Guardemos-nos, nos arrependemos-nos, pois ainda há esperança. Hebreus capítulo 4, verso 16, e eu encerro. Acheguemo-nos ao trono da graça, que no momento oportuno, nós encontraremos socorro, nós encontraremos graça. Nessa manhã, Deus está te dando graça. Nesta manhã, Deus está te dando poder. Nesta manhã, Deus está te levantando como um verdadeiro homem e mulher de Deus. Se coloque de pé. Oh, alabarachanda, alamandora paraxerga, amandobadaxera gabagai. Receba poder, homem. Receba graça, mulher. Seja renovado nesta manhã. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde
pode imaginar isso nessa manhã. Imagine você andando num coral, um hino sem igual, um hino triunfal. diga. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim, Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. E quando eu chegar no céu, o rosto do meu Deus eu quero ver. E quando eu chegar lá em Israel, eu quero abraçar o dono do céu. E quando eu subir acima das nuvens, o grande Deus irá me conduzir. Até a mesa da Santa Ceia, lá no céu eternamente. E quando eu chegar no trono de Deus, o mesmo Deus irá me julgar. Ao ver as obras que eu fiz, no céu inteiro Ele vai me apresentar. Desse lado aqui não pode conseguir, do lado de lá você pode dançar. Aqui na minha frente tu pode passear, o céu é teu e você pode cantar. E o corpo glorificado eu vou receber, nos braços de Jesus eu vou adorar. Daqui a pouco a trombeta vai tocar e olhando nos seus olhos eu irei cantar. Levante suas mãos e diga: Santo. Imagine o coral, todos nós iremos cantar. Imagine o coral, todos nós iremos e morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. E não era um sonho, era a realidade de uma cidade santa, para os crentes sendo preparada. E quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu Não era um sonho, era a realidade. Uma cidade santa, para os crentes sendo preparadas. E quem tem ouvidos ouça Oh, aleluia. o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Ele está Se voltando. prepare para que tu veja. Curve a sua cabeça, eu quero orar por vocês. Soberano Deus e eterno Pai, o Deus que tudo pode, tudo vê,
o Deus que tudo conhece, tudo esquadrilha. Sabemos que nada somos e nada podemos. Ó miseráveis homens que somos, quem nos livrará deste corpo de morte? Graças te damos, ó Cristo, pois em Ti fomos reconciliados, em Ti fomos expiados, em Ti fomos enxertados novamente. Senhor, guarda essa igreja, guarda este homem, essa mulher. Senhor, conserva eles na verdade, conserva eles, Senhor Deus, no centro da sua vontade. Afasta de nós todo espírito de Jezabel, todo espírito falso, todo espírito imoral. Nos conserva santo como o Senhor é santo. Que essa igreja seja uma igreja forte, uma igreja que é luz para o mundo, uma igreja que seja sal para essa terra. Não nos permita curvar as seduções deste mundo. Não nos permita ter os olhos atraídos por aquilo que o diabo tem tentado colocar. Grava nos nossos olhos a eternidade e grava em nossos corações a Tua palavra. No nome de Jesus, conserva o passo, conserva a mente, o coração, os olhos, a mão, os lábios de cada homem nesta manhã. No nome de Jesus, fala ainda mais a Tua igreja, e a igreja aplauda Ele, aquele que vive, aquele que reina, aquele que está no meio da igreja, o que anda no meio da igreja, o que tem o controle da igreja, o que vê a aflição da igreja, o que renova a igreja, o que governa a igreja, o cabeça da igreja, o Cristo, o ressurreto, aquele que foi morto e reviveu e está vivo para todo sempre. Aleluia!